O Espada da Manhã Parte 5. A lâmina contra a honra caiu sobre Ponta Tempestade como um manto pesado, trazendo consigo uma neblina que subia do mar e envolvia o acampamento em dedos frios e úmidos. Arthur sentava-se perto de sua fogueira, a alvorada no colo, passando um pano de lã embebido em óleo sobre a lâmina branca. O movimento era quase meditativo, cada passagem limpando não apenas o aço, mas sua mente. Os sons do acampamento morriam gradualmente, risadas distantes, o tinir de ferraduras sendo ajustadas, o murmúrio de rios de conversas que se secavam com o sono. Mas Arthur não dormia. Algo mantinha alerta, um pressentimento que fizera os pelos de seus braços se eriçarem desde o momento em que deixara o campo de justas. Soradvin apareceu da neblina como um fantasma, sentando-se pesadamente numa pedra próxima. O velho cavaleiro estendeu as mãos para o fogo, esfregando-as. Devia estar dormindo, disse Arthur. Amanhã precisa de descanso. Preciso de vigília, Arthur respondeu, sem interromper o movimento do pano sobre a lâmina. Arthur grunhiu, um som que podia ser concordância ou discordância. Ficaram em silêncio por um longo momento, apenas o crepitar do fogo e o sussurro distante das ondas contra os rochedos. O Caron vai tentar alguma coisa, Arthur disse finalmente. Não é homem de aceitar derrota. E você o humilhou na frente de todo mundo. Eu apenas venci. Para você, é a mesma coisa. Para ele, não. Arthur cuspiu no fogo. Já vi esse tipo antes. O pai dele é pior. O velho Lord Caron uma vez mandou matar um cavaleiro que derrotou Brice num torneio. Disse que foi acidente, mas todo mundo sabe a verdade. Arthur parou o movimento do pano. Está me dizendo para desistir. Estou dizendo para ter cuidado. Arthur olhou para ele com seu olho único, o outro perdido numa batalha há muito esquecida. Você é bom, rapaz. Muito bom. Mas bom não adianta contra uma adaga nas costas numa rua escura. Arthur guardou a alvorada na bainha com um movimento suave. Então não vou andar em ruas escuras. Arthur riu, uma risada rouca que terminou em tosse. Gosto de você, Sant. Espero que continue vivo amanhã para eu continuar gostando. Levantou-se com a lentidão dos velhos e sumiu na neblina, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos e o fogo que morria lentamente. Amanhã do combate o dia amanheceu claro, como se os deuses tivessem decidido dar um respiro às terras da tempestade. O sol, raro visitante, banhava o campo de torneio com uma luz dourada que fazia as armaduras brilharem como espelhos. A multidão era ainda maior que no dia anterior, as justas atraíam público, mas as lutas de espadas eram um verdadeiro espetáculo. Arthur vestiu-se com calma. Armadura simples, mas cada peça ajustada perfeitamente. A alvorada descansava em suas costas, e ele sentia seu peso familiar como uma extensão do próprio corpo. Antes de sair da tenda, fez algo que aprenderá com os relatos de seu tio. Fechou os olhos e respirou fundo, esvaziando a mente de tudo exceto o momento presente. Quando abriu os olhos, estava pronto. O campo de combate era um círculo de terra batida cercado por arquibancadas de madeira. No centro, 2 cavaleiros entrariam e apenas um sairia vitorioso. Não havia regras complexas, primeiro a desarmar o oponente, primeiro a fazê-lo pedir misericórdia, ou primeiro a derrubá-lo 3 vezes. A morte era possível, mas desencorajada. Torneios eram para a glória, não para vinganças. Brice Caron já estava no círculo quando Arthur chegou. O herdeiro da casa Caron vestia uma armadura completa, ricamente trabalhada com arabescos de ouro representando os pássaros de sua casa. Seu elmo, segurando debaixo do braço, ostentava a mesma crista de penas de pavão do dia anterior. Ele conversava animadamente com um grupo de cavaleiros, rindo alto, mas seus olhos encontraram os de Arthur assim que ele pisou na areia. O sorriso de Caron não mudou, mas algo em seu olhar endureceu. O bastardo Dornês finalmente chegou, Caron anunciou, sua voz carregada o suficiente para que a multidão próxima ouvisse. Temia que tivesse fugido durante a noite. Alguns dos cavaleiros riram. Arthur ignorou, aproximando-se do centro do círculo onde os juízes esperavam. Bom dia, Sr. Brice, disse calmamente. Espero que tenha dormido bem. Parece cansado.
O sorriso de Caron congelou. Os risos ao redor morreram. Os juízes, 3 cavaleiros idosos de casas menores, apressaram-se em separá-los antes que o combate começasse antes da hora. Um deles, um homem calvo com uma cicatriz no queixo, dirigiu-se a ambos. Regras são simples. Combate até primeiro sangue, desarme ou 3 quedas. Nada de golpes nas costas, nada de ataques a cavaleiros caídos. A luta termina quando um dos juízes erguer o bastão branco. Ele olhou para ambos com severidade. Isso é um torneio, não uma guerra. Honra, cavalheiros. Lembrem-se da honra. Caron sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Honra, claro. Arthur apenas acenou com a cabeça. O combate, o sino soou. Caron atacou primeiro, como Arthur esperava. Sua espada longa, uma lâmina de aço valeriano pelo brilho ondulado, cortou o ar num movimento rápido e preciso. Arthur desviou com a alvorada, sentindo o choque percorrer seu braço. Caron era forte, mais forte que parecia. Mas força não era tudo. Arthur recuou um passo, estudando. Caron avançou novamente, uma sequência de 3 golpes, alto, baixo, estocada. Arthur desviou de todos, seus pés movendo-se na areia com a graça de um dançarino. A multidão, silenciosa no início, começou a murmurar. Caron percebeu que não acertava. Sua expressão mudou, a confiança inicial dando lugar à frustração. Ele acelerou, golpes mais rápidos, mais selvagens. Arthur continuava desviando, esperando, observando. Foi então que viu. Caron deixava o flanco direito aberto, exatamente como Arvin dissera sobre Morrigen. Mas diferente de Morrigen, Caron sabia de sua fraqueza. Ele a protegia com movimentos calculados, usando o escudo para cobrir o ponto vulnerável. Mas quando atacava com força total, por um instante, o escudo se deslocava e o flanco ficava exposto. Arthur esperou o momento certo. Caron desferiu um golpe poderoso, tentando quebrar a guarda de Arthur. No instante em que seu escudo se moveu para dar força ao ataque, Arthur girou. A alvorada não cortou, ele não queria derramar sangue ainda, mas a lateral da lâmina acertou o ombro exposto de Caron com um baque surdo. Caron cambaleou, surpreso. A multidão rugiu. Primeiro ponto para Sr. Arthur. Anunciou um juiz. Caron endireitou-se, o rosto vermelho de raiva sob o elmo que agora vestia. Ele cuspiu na areia e ajustou a empunhadura. Sorte, rosnou. Arthur não respondeu. Apenas esperou. O segundo round começou. Caron estava mais cauteloso agora, protegendo melhor seu flanco. Mas sua raiva transbordava em cada movimento, tornando-o previsível. Arthur leu seus golpes antes que fossem desferidos, desviando, aparando, recuando. Caron tentou um golpe baixo, varrendo as pernas de Arthur. Arthur soltou, e no ar, girou a alvorada num movimento circular que acertou o ombro de Caron novamente, mais forte desta vez. Caron caiu de joelhos. A multidão explodiu. 2 pontos. Um terceiro e Arthur venceria. Caron levantou-se lentamente, a respiração pesada. Seus olhos, visíveis através da fenda do elmo, queimavam com ódio puro. Ele ergueu a mão, pedindo pausa. Os juízes aprovaram. Caron caminhou até a beira do círculo, onde seu escudeiro esperava com a água. Enquanto bebia, seus olhos encontraram alguém na multidão, um homem magro, vestido discretamente, que acenou quase imperceptivelmente. Arthur viu a troca. Algo errado. O sino soou para o terceiro round. Caron avançou como uma fúria renovada, mas seus golpes eram diferentes agora, mais controlados, mais estratégicos. Ele não estava apenas atacando. Estava empurrando Arthur em direção a um canto do círculo, para um ponto específico perto das arquibancadas. Arthur percebeu a armadilha quando era quase tarde demais. Alguém na multidão, o homem magro, jogou algo na areia. Pequenas esferas de metal, quase invisíveis, que rolaram silenciosamente para o caminho de Arthur. Ele viu o brilho no último segundo e desviou, mas um dos objetos acertou o seu pé, fazendo perder o equilíbrio. Caron atacou no mesmo instante. A espada de Caron varreu em direção ao pescoço de Arthur, um golpe mortal, não de torneio.
Arthur jogou-se para o lado, sentindo o vento da lâmina passar rente à sua face. Rolou na areia, levantando-se num movimento fluido, mas agora estava em desvantagem, pressionado contra as cordas que cercavam o círculo. A multidão não vira a trapaça. Apenas viram Arthur quase cair e Caron atacando. Os juízes não intervieram. Arthur entendeu então. Não era apenas Caron. Era todo o sistema ao redor dele, juízes que preferiam não ver, uma multidão que queria ver o herói local vencer, um lorde poderoso cujo filho não podia ser humilhado. Mas Arthur não era homem de aceitar a derrota. Quando Caron avançou para o golpe final, confiante, Arthur fez algo inesperado. Em vez de tentar desviar ou recuar, o que Caron esperava, ele avançou direto para dentro da guarda do oponente, onde a espada longa não podia alcançá-lo. Seu ombro acertou o peito de Caron com força total. O cavaleiro mais leve voou para trás, surpreso, e antes que pudesse se recuperar, a alvorada já estava em sua garganta. Silêncio absoluto. Arthur segurava a espada com firmeza, a ponta da lâmina branca pressionando suavemente a pele exposta entre o elmo e a gorjeira de Caron. Um movimento e o herdeiro dos Caron morreria ali, na areia, diante de todos. Peça misericórdia, Arthur ordenou, a voz calma como sempre. Caron engoliu em seco. Seus olhos arregalaram-se de medo. Você não pode, peça. A multidão prendeu a respiração. Os juízes levantaram-se, indecisos. Nos assentos nobres, Lord Henley inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. Caron olhou para os lados, buscando ajuda. Viu seu escudeiro pálido, viu os cavaleiros de sua casa imóveis, viu o homem magro que jogara as esferas desaparecendo na multidão. Ninguém viria salvá-lo. Misericórdia, sussurrou, a voz falhando. Peço misericórdia. Arthur sustentou o olhar por um longo momento. Depois, com um movimento suave, baixou a alvorada. Concedida. A multidão explodiu em aplausos. Não apenas aplausos educados, mas uma ovação de pé, o rugido que sacudiu as arquibancadas. O forasteiro vencerá, e vencerá com honra. Vencerá apesar da trapaça, apesar das probabilidades, apesar de tudo. Lord Henley levantou-se, batendo palmas mais alto que todos. Arthur ajudou o Caron a levantar-se. O cavaleiro derrotado tremia, de raiva, de vergonha, de medo. Não olhou nos olhos de Arthur. Apenas afastou-se, cambaleando para fora do círculo, seguido por seus homens que mal conseguiam disfarçar a humilhação. Os juízes aproximaram-se, suas expressões misturando alívio e constrangimento. O vencedor, anunciou o homem calvo, sem muito entusiasmo, é Sr. Arthur Sand. O rugido da multidão respondeu por ele. O prêmio e o convite horas depois, quando as comemorações já haviam acalmado, Arthur foi novamente chamado aos aposentos de Lord Henley. Desta vez, não havia apenas o Lorde, mas também vários nobres das Terras da Tempestade, Svan, Penrose, Dondarrion, todos com taças nas mãos e expressões curiosas. Sr. Arthur. Henley recebeu com um sorriso largo, levantando sua taça. O homem que finalmente ensinou humildade a Brice Caron. Por isso, já merece um lugar nas canções. Os nobres riram, alguns com constrangimento, outros com genuína diversão. Arthur fez uma reverência. Milord é generoso. Generoso, não. Impressionado. Henley indicou uma cadeira à sua direita, lugar de honra. Sente-se. Conte-nos sobre Dorne. Sobre sua mãe. Sobre como aprendeu a lutar assim. Arthur sentou-se, aceitando uma taça de vinho, mas bebendo com moderação. Durante a conversa que se seguiu, percebeu que Henley não era apenas um lorde bonito e sorridente. Havia inteligência por trás daqueles olhos verdes, uma capacidade de ler pessoas que poucos possuíam. Quando os outros nobres finalmente se retiraram, Henley aproximou-se de Arthur, a expressão mais séria. Precisa ir embora, disse baixinho. Agora. Esta noite. Arthur ergueu uma sobrancelha. Milord. Brice não vai esquecer isso. Seu pai, Lord Caron, menos ainda. Eles têm homens por toda parte. Se ficar aqui até amanhã, algo pode acontecer, um acidente na estrada, uma briga de taverna mal interpretada. Não quero seu sangue em minhas mãos.
Arthur processou a informação. Para onde devo ir? Renly sorriu, um sorriso diferente dos anteriores, mais calculista, mais político. Para a Campina. Há um torneio em Jardim de Cima daqui a 2 luas. O melhor torneio de Westeros, dizem. E mais importante, longe das terras da tempestade e da fúria dos Caron. Fez uma pausa. Além disso, tenho parentes lá. Meu irmão mais novo, Loras, é escudeiro em Jardim de Cima. Um jovem promissor. Diga a ele que o irmão mais velho manda lembranças. Arthur levantou-se, fazendo uma reverência. Agradeço o aviso, milord. E agradeço a hospitalidade. Renly estendeu a mão. Volte um dia, Sr. Arthur. Quando as coisas acalmarem. Gostaria de tê-lo a meu serviço. Arthur apertou sua mão. Talvez um dia, milord. Mas primeiro, preciso provar que mereço o nome que carrego. Renly riu. Daine. Sim, entendi. Seus olhos brilharam. Vá com os deuses, espada da manhã. E que sua lâmina continue brilhando. A partir da menos de 1 hora depois, Arthur cavalgava para o norte sob um céu estrelado. Vento movia-se com disposição, como se também sentisse a necessidade de distância. A alvorada descansava em suas costas, e na bolsa em seu cinto, 1.500 dragões de ouro, o prêmio das justas e da luta de espadas. A estrada à sua frente estendia-se escura e incerta. A Campina o aguardava, com seus campos verdejantes e seus torneios famosos. Mas antes disso, havia léguas de caminho, estalagens desconhecidas, e talvez mais perigos no caminho. Arthur não olhou para trás. À medida que cavalgava, as terras da tempestade ficavam para trás, e o vento mudava novamente, menos salgado, mais doce, carregado do perfume de flores que ele ainda não via mas já pressentia. A Campina. Sua próxima prova. O Espada da Manhã cavalgava em direção ao norte, e o mundo se abria diante dele como um campo de batalha esperando por seu guerreiro.